Bom, já estamos no ar e o tema de nossa live de hoje é a destruição da soberania nacional. Pedimos a todos e a todas que compartilhem. Estamos aqui para realizar esse debate. O vereador Guilherme Sampaio e também dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores, o Paulinho Oliveira, jornalista da oposição do Sindijustiça, e para contribuir com esse debate, né? Hoje, muito importante no Brasil, tendo em vista um ano de golpe, de destruição de direitos, de entrega do patrimônio brasileiro ao capital internacional. Então, vamos começar com algumas provocações, né? Nós temos o próprio conceito de soberania nacional. O que é isso? Por que isso é importante? O que é que nós estamos defendendo? Como essa questão da soberania nacional tem relação com o cerco que se realiza hoje, sobretudo pelo imperialismo estadunidense contra o nosso continente. O exemplo é a Venezuela, mas também os golpes orquestrados no último período e o golpe no Brasil. E um conjunto de reformas ou de contra-reformas, né, que atinge tanto os direitos democráticos como os direitos sociais e que precisa de uma resposta. Então, iniciamos passando para os nossos companheiros aqui presentes. Quem começa? Guilherme Sampaio, vereador e dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, Leda, Paulinho. Um abraço a todos que acompanham aqui esse debate nas redes. A provocação desse tema é pertinente quando a gente passa por esse tempo em que se marca um ano do golpe que destituiu a presidenta Dilma Rousseff do seu mandato. A Leda nos provocava a falarmos sobre soberania, né? E a relação disso com esse momento político em que uma presidenta eleita pelo voto popular é destituída do mandato para o qual foi escolhida pelo povo. Então, a soberania é, obviamente, a autoridade do povo de autodeterminar seu futuro, né? De escolher seu futuro, de escolher o projeto de sociedade, de país que deseja construir. E na democracia burguesa, o ritual no qual essa escolha se objetiva é exatamente o voto popular, são as eleições. Então, o golpe contra a presidenta Dilma, contra o mandato eleito da presidenta Dilma, é um golpe contra a soberania popular. E um golpe que, sucessivas vezes, tem sido aplicado na história política do país, associando o interesse do capital internacional com os interesses mesquinhos, menores, das elites políticas nacionais associadas aos donos do poder de sempre, os grandes detentores de terra, o grande empresariado nacional. Nós passamos por um processo de crise na economia internacional que afetou a economia brasileira. Esse desgaste afeta a imagem do governo brasileiro e os oportunistas de sempre aproveitam para repetir aquilo que já ocorreu outras vezes na história do país, que é atentar contra a soberania. Isso não se faz sem estratégia. Então, nada disso está descolado, né, Paulo? Nada disso vem à toa, né? Há uma associação do interesse do capital, que se traduz e se propaga através das empresas de comunicação que dominam o processo informacional no país, né, capitaneadas aí pela Rede Globo, e, óbvio, as elites políticas que ainda dominam o Congresso Nacional e que, quando chamadas a fazerem a referência ao capital, nunca falham. Então, é isso que nós estamos vivendo após um ano do golpe praticado contra a presidenta Dilma. Além de atacar diretamente aquilo que seria a expressão da soberania popular pela escolha do povo, de um governante, a desconstituição do Estado de Direito, ou seja, das regras que dão a estrutura do edifício da democracia e, por consequência, da proposta de nação que foi pactuada na Constituição de 1988 com os retrocessos recentemente aprovados no Congresso Nacional em relação, por exemplo, à contrarreforma trabalhista, em relação ao teto dos gastos sociais e a todos esses descalabros que nós estamos assistindo após o golpe.
Pois é, então pegando essa questão, nós vamos ver no último período, esse ano de golpe, uma escalada de mais de 50 projetos tramitando, né, do governo ou do desgoverno Temer, né, o usurpador Temer e as instituições que participaram do golpe, para privatizar o Estado Social. Não é isso? Conseguindo, inclusive, ser muito maior a onda do que aquela promovida pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que, aliás, bateu assim um número de privatizações durante o primeiro mandato, inclusive, do Fernando Henrique Cardoso, né, de privatização, mas o que está em curso aí consegue superar isso. E conta com o apoio das instituições, dentre as quais as instituições de comunicação. E aí nada melhor, Paulinho, para você falar, né, sobre o papel dessas instituições, dos meios de comunicação, em particular a Rede Globo, mas não só ela, né, nessa linha de cerco contra a soberania. Bom dia, Leda. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos e todas que estão aí do outro lado da tela, em todos os cantos do Brasil e do mundo, acompanhando este debate ao vivo, direto aqui da Casa Vermelha, em Fortaleza, Ceará. Isso que a Leda falou é interessante. Ontem mesmo, no meu trabalho diário na Secretaria da 19ª Vara Civil de Fortaleza, eu conversava com uma colega acerca dessa história da influência dos meios de comunicação. E ela, embora muito inteligente, era despolitizada. A gente percebia que não era politizada. E eu comecei a falar para ela isso que eu vou falar para vocês agora e para os companheiros aqui presentes. Quando a gente fala, nós jornalistas que nos postamos do lado independente da coisa, quando a gente fala da questão da Globo, a gente não fala com achismo, a gente não fala ao vazio. A Globo surgiu, é preciso que você entenda, minha companheira e meu companheiro. A Globo surgiu, a Rede Globo de televisão, surgiu em 1965, durante o governo militar, na presidência de Castelo Branco. Quando a Globo surgiu, ela veio com o propósito de fazer com que uma ampla rede de comunicações nacionais levasse o ideário da ditadura. E o ideário da ditadura incluía o ideário dos Estados Unidos, já que naquele momento o Brasil, mais do que nunca, se submetia à política externa norte-americana. A Globo foi uma concessão a Roberto Marinho, golpista desde sempre. Getúlio Vargas sofreu o que sofreu em 1954, graças à Rádio Globo do Rio de Janeiro e graças ao Jornal o Globo, principalmente através do programa do Carlos Lacerda, na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Quem leu O Quarto Poder, do Paulo Henrique Amorim, sabe muito bem disso. Lira Neto, também na trilogia do Getúlio, fala sobre isso, 2 livros que eu indico. E a gestação própria da Globo teve a ajuda dos Estados Unidos através do grupo Time Life. Muita gente não sabe disso. Na época, tinha uma lei proibindo que uma empresa estrangeira fizesse consórcio com uma empresa brasileira de comunicação, mas mesmo assim o Time Life contribuiu com milhões de dólares generosos para a Globo se tornar o que é hoje. No final da década de 70 houve uma CPI que não deu em nada, e a Globo continua essa política de terra arrasada que ela faz em relação aos interesses do Brasil. É preciso falar isso para você que está aí do outro lado da tela, porque em qualquer canto que você vá, na oficina, no ônibus, no colégio, em uma clínica que você vai esperar, a televisão está ligada na Globo. E a Globo é quem fornece as informações que a gente acaba compartilhando como sendo verdadeiras, porque ela tem praticamente um monopólio de comunicação. A Globo domina cerca de 80% das notícias que chegam aos nossos ouvidos, aos nossos olhos. É muita coisa. A gente precisa se policiar com relação a isso, até mesmo no que diz respeito à nossa soberania. Nós estamos, como bem disse a Leda, numa fase de desgoverno. O Brasil hoje é um país
moroso e temeroso. Vivemos uma situação pior do que da época realmente do Fernando Henrique Cardoso. O Temer hoje é um negócio da China, literalmente. Foi vender o Brasil como se fosse uma muamba chinesa. E isso nós não podemos permitir. Nós temos riquezas naturais. Bom lembrar, antes de continuar o debate, na época de Dilma Rousseff, só para citar outras tantas qualidades do governo de Dilma, ela mesma articulou no Congresso que a riqueza do pré-sal seria convertida parcialmente para a educação brasileira. Que foi que aconteceu com o governo golpista, através do José Serra Shell. O pré-sal agora é objeto de cobiça das empresas multinacionais e a educação brasileira segue de mal a pior. O resultado é o que nós vemos aí. E notícias da Globo, e notícias, muitas delas falsas, né? A maioria. Eu me lembro que durante a guerra do Iraque, foi publicado, a Globo publicou que o povo palestino estava comemorando. Pois é. Só que depois nós soubemos, por professores da universidade, inclusive aqui do Brasil, da USP, denunciando, que estuda as imagens, né, denunciando que ali era uma montagem. O povo palestino não estava comemorando aliás, desculpe, então, era das Torres Gêmeas. Apareceu como se ele estivesse comemorando a queda das Torres Gêmeas. Mas não, ali era sobre a guerra do Iraque. Foi montagem. Então, nós temos que ficar muito atentos, porque existem notícias e notícias, quando não falsas, manipuladas, né? E é nesse sentido que entra uma questão importante. Nós tivemos agora a presença do Lula no Nordeste, e que, para mim, não está dissociado toda essa discussão da soberania nacional. Nós temos um cerco, né? O golpe em Honduras, golpe em Paraguai, tivemos um processo de investimento para derrubar os governos de natureza mais popular na América Latina, e o golpe no Brasil, todos com a mesma semelhança, totalmente diferente da ditadura militar. E nesse processo veio o golpe no Brasil, atacando direitos, e a condenação do Lula, tentando fechar o pacote do golpe. Quer dizer, condenar Lula, que simboliza a resistência do povo, corporificada no Partido dos Trabalhadores e nas organizações do povo, né? Porque não se trata só de tirar os direitos sociais, mas, inclusive, destruir as organizações que os trabalhadores, a população trabalhadora, ergueu para defender esses direitos. E aí entra, Guilherme, a questão do Congresso Nacional. Você, como parlamentar, né, que tem uma responsabilidade imensa para nos representar os petistas no parlamento, porque ninguém elege parlamentar para fazer o que quer lá dentro. É a nossa voz, né? Penso que é assim. Então, como é que você vê o papel dos partidos colocados no terreno da esquerda, e mais precisamente do PT, constituído como o principal partido operário independente no Brasil e no mundo, né? Qual o papel do PT, dos partidos que se colocam no terreno da luta da população trabalhadora e, sobretudo, do parlamento nesse combate, né, contra o golpe do judiciário, o golpe político que se organiza nesse país, que está longe de se acabar se a gente não resistir. Olha, Leda, eu acho que a tua pergunta ela é muito conveniente e instigante, sobretudo feita após esses 3 dias recentes que nós compartilhamos aqui no Ceará com a presença do presidente Lula, dialogando com o povo em dezenas de cidades, numa relação direta, num controle no olho, numa troca de emoções também, de sentimentos, né, de esperança, que era a palavra central do Lula durante essa caravana. E eu refleti, me tocou muito essa experiência. Eu passei 3 dias acompanhando a caravana, fizemos debates em Quixadá, você teve a oportunidade de participar conosco, encontramos a juventude e encontramos o povo do Ceará,
gente de todo jeito, jovem, idosos e trabalhadores rurais e militantes sem ser militante. Então, eu acho que você traz alguns elementos que nós precisamos refletir enquanto militantes políticos. O primeiro, o papel do partido nesse momento. Então, essa passagem do Lula por aqui, a passagem de um líder, né, que tem a legitimidade, pela sua trajetória, tem a credibilidade do povo, para falar para as pessoas que elas não podem deixar de ter esperança, né, de construir um país soberano, ela precisa ser complementada, ela precisa ser sucedida, melhor dizendo, pela organização partidária na discussão política em cada cidade. Então, em cada território que passou por essa experiência, por essa mística, por essa vivência, né, que nós testemunhamos ao longo desses últimos dias aqui no Ceará, é necessário elaborar, né, aquela ebulição que acontece com a passagem da liderança para transformar aquilo em organização política e em ação partidária, né, em organização da militância. Porque senão a gente corre o risco de ficar somente naquele momento em que tem a expressão da legítima, da liderança que encontra, né, a base representada, mas você não transforma isso em projeto político e forma consciência e organiza o povo para seguir a luta. Nós vamos fazer o que agora? Ficar esperando o Lula passar de novo? Esperar 2018 a campanha? Qual é a tarefa do partido? Esse é um ponto que eu queria explorar da sua pergunta, né? Então, cabe ao Partido dos Trabalhadores, aos partidos, né, alinhados a esse campo mais à esquerda, progressista, utilizar esse movimento que a liderança faz e traduzir isso, né, traduzir essa mensagem naquilo que deve ser a tarefa de um partido. Organizar politicamente o povo, construir o projeto de sociedade, atualizar o projeto de sociedade que aquele partido propõe. Essa é uma primeira dimensão. A segunda questão, a experiência demonstra que se nós não cuidarmos do parlamento, nessa institucionalidade da democracia, dos governos de coalizão, da democracia burguesa, como eu citava, não há chance de nós não sermos vulneráveis a golpes. Está claro isso. No primeiro momento em que a fidelidade ao projeto de país foi posta à prova, eles deram um golpe. Porque não era o projeto de país. Não era uma aliança estratégica para construir um Brasil soberano, né, dirigido pela vontade das massas, igualitário. Era uma aliança tática para assegurar poder. Então, no primeiro momento que isso foi posto à prova, né, o Temer deu esse arrodeio e se transformou nesse usurpador golpista que nós estamos aqui a denunciar já há algum tempo. Então, outra tarefa para o partido. Precisa cuidar das campanhas dos nossos candidatos a deputado estadual, a deputado federal, né, a senador. Precisa cuidar do parlamento, tem que ter estratégia para isso. Nós temos discutido internamente, aqui é uma discussão aberta, ampla, mas eu acho que a gente tem que exercitar isso, porque a população precisa saber que o PT, especialmente, que foi alvo dessa campanha midiática, né, acusatória, incriminadora, né, exercita esse diálogo. Então, nós precisamos superar personalismos, né? Apesar da gente sempre se referir à força do Lula, o que constrói a força do Lula é a trajetória. Não é o fato de ter um mandato. Então, alguém conquista um mandato e a organização partidária passa... Eu sou mandatário, estou no meu quarto mandato de vereador, acho que o povo nem aguenta mais aqui. Então, alguém conquista um mandato e aí a organização partidária passa a ser feita em função da manutenção do mandato. Sabe? Isso é frágil, isso não se sustenta. Essa passagem do Lula serve para, quando a gente passava pelas estradas e o povo ocupava as ruas pedindo para o Lula descer e interagir direto com a liderança, serve para lembrar para a gente a que é que serve esse mandato, a que é que serve esse partido, onde é que está a força que sustenta a organização de um partido que se propõe a ser um partido operário. Então, há muitas tarefas na agenda do PT, no enfrentamento ao golpe, na organização do povo, na resistência e, sobretudo, na afirmação da esperança. Da esperança. A gente vê esses governos do Lula e da Dilma, Paulinho, como só uma pequena amostra do que pode ser um Brasil igualitário. Uma pequena amostra. Nós não fizemos os enfrentamentos principais. A gente tem que dizer para o povo, assim, imagina quando a gente fizer a reforma agrária para valer. Imagina como a gente fizer a reforma tributária. Imagina quando a gente fizer a reforma política. Sem fazer isso, a gente já incluiu milhares de pessoas na economia, tirou milhares da miséria. Imagina quando a gente fizer o enfrentamento com a força do povo que é necessário ser feito no país, o que é que esse país pode ser.
É isso que eu acho que a gente tem que apontar para o futuro da nossa militância. Eu acrescento, só pedindo licença, a tudo isso que o Guilherme falou. Imagine se nós fizéssemos tudo isso e se nós lutássemos de uma forma mais incisiva pela democratização dos meios de comunicação de massa, para que nós não tenhamos mais essa concentração tão absurda de informações e de poder nas mãos de um único oligopólio de comunicação. Como a Leda falou, é verdade que tem outros tantos, mas quem comanda basicamente a pauta, inclusive desses outros tantos, é o Grupo Globo. Então, imagine se nós, como disse o Guilherme, fizéssemos uma reforma agrária mais profunda, fizéssemos uma reforma urbana mais profunda, fizéssemos tudo isso que o Guilherme falou e democratizássemos a comunicação de massa. Como o nosso país seria melhor de se viver? Bom, mas falando em mídia, né, temos que lembrar de agradecer a todos que estão compartilhando a nossa live, né, e pedir que continuem compartilhando, fazendo comentários. Nós precisamos disso, isso é mídia alternativa, né? E ao compartilhar com a família, com a sociedade, nós estamos passando uma outra visão, uma contra-informação, né? Que substitua essa informação das mídias parceiras do golpe. Né? Nesse sentido, agradecer quem está compartilhando em São Paulo, no Rio de Janeiro, Cuiabá, Recife, Salvador, Ceará, e agradecer também esse espaço que nós temos ocupado. Eu não vou falar invadido, né? Porque não foi, mas ocupado sempre que a gente tem precisado. Não é o espaço do gabinete do vereador Guilherme Sampaio, mas que a gente sente já nosso. Né? Sinto muito, eu sinto muito. Bom, então, essa questão da mídia, eu queria então retomar essa questão. Nós temos essa questão que você colocou sobre as alianças. Isso é uma questão importante. O 6º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores tomou uma posição clara, por unanimidade. Nenhum pacto com o partido golpista, que entra na questão que você colocou. A gente tem que aprender com a história. E a história recente nos diz, isso sem contar o passado, que não tem pacto com o golpista. Nosso pacto, nossa aliança são com todas aquelas forças do PT ou fora do PT, mas que tem em comum com a gente a luta em defesa dos direitos da população trabalhadora, do povo oprimido e da soberania nacional, o que pressupõe a luta pela revogação de todas essas ações nefastas dos golpistas, do Congresso Nacional, com apoio do sistema judiciário, que, aliás, está numa crise terrível, né? Uma crise terrível, mas que nós precisamos, me apoiando na sua fala, Guilherme, de realmente organizar o parlamento. Tem uma reforma política aí, que eu queria que vocês falassem sobre isso, porque isso integra a questão da destruição da soberania. Porque não se trata só de aprovar, entregar, vender, não é preço mais de banana, né, porque banana está caro, mas de entregar, doar o nosso patrimônio para o capital estrangeiro, que está numa crise há pelo menos 40 anos, mas se trata também de garantir que isso seja aprovado nas instâncias podres e corruptas que estão aí. E para isso veio o pacote. A reforma política, que, aliás, me aproveitando a palavra do presidente da CUT, o Wagner Freitas, é um estelionato. Porque não é uma reforma política, é uma reforma eleitoral, visando esmagar qualquer resistência, né? A questão do distritão, tem que se falasse isso, você como parlamentar, e me reportar isso, a questão da 4 vereadores. Né? Nós precisamos crescer nesse aspecto. Temos aqui um suplente de vereador, né? O jornalista Paulinho Oliveira, queremos mais vereadores, né, nesse campo da luta, e o PT, como um dos maiores partidos, tem uma responsabilidade de arrastar isso. Quem sabe deputado federal, né, o Guilherme? Estadual, federal, nós temos que aumentar essa nossa representação. E o nosso. Aí eu queria ouvir assim, qual a relação dessa reforma política com a luta pela soberania nacional? Até porque o tema da nossa live é a destruição da soberania nacional com a privatização e a retirada dos direitos. E a questão
que você, além de jornalista, né, além de suplente vereador, você também é militante sindical. E, nesse sentido, terminou agora, nessa semana, o Congresso da Central Única dos Trabalhadores, apontando a imediata preparação de uma greve geral, de fato poderosa, né, que coloque o povo na rua e derrote a reforma trabalhista, derrote, inclusive, a reforma previdenciária e revogue essa reforma trabalhista. Então, eu queria ver quais são as estratégias necessárias, ou como entra a questão da greve geral do movimento sindical na derrota desse conjunto de pacotes de destruição das conquistas do povo brasileiro. E, nesse aspecto, como entra a questão, qual o nosso lugar como parlamentar, né, os parlamentares do PT, seja como vereador estadual, federal, como é que nós articuladamente vamos combater o pacto com o povo, com a tarefa do parlamentar hoje com o povo, para defender, não só preso nas paredes do Congresso Nacional, da Câmara dos Vereadores, né, mas com o povo. Esse combate que a gente vem travando, né, Guilherme, que você encabeça, de uma certa forma, para colocar o PT novamente nos trilhos. Bom, eu vou começar aqui pela reforma política. Nós falávamos de soberania. E o que constrói o projeto de nação de um povo é o processo político. Então, um ponto elementar da soberania é a construção popular do sistema político. Esse é um ponto fundamental. Isso recupera a tese da Assembleia Constituinte para fins da reforma política, que, no meu entendimento, seria a proposta mais consistente, adequada, correta para revisão do nosso sistema, das regras, não só da reforma eleitoral. Com relação a isso que está no Congresso, pessoal, para mim a avaliação é muito simples e muito clara. Tudo que vem desse Congresso não presta. Não presta porque não pode prestar. Porque é um Congresso golpista, porque é um Congresso que em muito pouco tempo, em um ano de golpe, já desconstituiu os principais bastiões de sustentação dessa soberania na economia, na política pública, como é o caso da entrega do pré-sal, como é o caso da proposta, como citava o Paulinho, de financiamento da educação pública, como é o caso da fixação dos tetos para os gastos sociais durante 20 anos, né, como é o caso dessa reforma trabalhista e agora da reforma da Previdência. Então, em muito pouco tempo, essas medidas são aprovadas e isso revela qual é a intenção. Do Congresso a gente generaliza, né, mas da maioria da composição do Congresso. Então, nada que vem desse Congresso, no meu entendimento, vem a serviço do projeto popular, vem a serviço da soberania nacional. Essa proposta que está sendo colocada a respeito do distritão, né, e do fundo eleitoral, ela se enquadra nessa preocupação, né? Então, para que esse distritão está sendo pensado? Está sendo pensado, primeiro, para manter os atuais componentes do Congresso Nacional, evitar renovação no momento em que essa crise da política podia provocar uma renovação da composição do parlamento. Em segundo lugar, ao manter essa composição, a livrar muita gente da cadeia. É muito importante que as pessoas entendam que o mandato de deputado federal e deputado senador confere a esses parlamentares foro privilegiado. E tem mais de 100 deles envolvidos com essas denúncias de corrupção e, portanto, na fila da cadeia. Por isso que é tão importante para esse pessoal sustentar o Temer. Porque se cai o Temer, a porta está aberta para cair o resto. Então, essa turma precisa ficar no Congresso para manter o foro, para manter a força política, para escapar da cadeia. Hoje, na agenda de muitos, escapar da cadeia é mais importante até do que o processo eleitoral. Estão livrando o futuro ao lado da família, dos filhos, etc. Então, é a reboque desses interesses, dessa distorção, que caminha o processo político nacional. Você provocava sobre o papel dos parlamentares, e eu discuti recentemente, me chamou muita atenção, lá em Xadá, um jovem me fez uma pergunta: vereador, qual é a saída? O que é que nós podemos fazer? E eu devolvi a pergunta para ele. Falei, se essa pergunta fosse feita para você, o que é que você responderia? Ele disse, eu acho que não tem jeito. Ele disse isso. Era um jovem de 18, 20 anos. Eu acho que não tem jeito. E eu refleti com ele que é exatamente isso que os golpistas querem que você ache.
Você acha que não tem jeito? Não é à toa. Você acha que não tem jeito porque a Globo todo dia bota na sua cabeça que não tem jeito. Você está se sentindo frágil, não é por conta da sua fragilidade ou da fragilidade dos seus iguais. Você está se sentindo frágil porque há um discurso, né, e uma estrutura de funcionamento do Estado que te coloca frágil, que te faz sentir frágil. Agora eu te pergunto agora, nesse momento, ao lado dos seus iguais, discutindo política, discutindo o seu papel, você está se sentindo frágil? Então é isso que nós precisamos fazer. O Lula vem para o Ceará, percorrer o Estado e vem para o Nordeste todo, dialogar com a militância, para nos lembrar que é esse o papel de cada um de nós. Para nos lembrar que eu vou sair daqui a pouco, eu vou aqui na comunidade Arco-Íris, na Serrinha, falar de esperança, falar de organização popular, me sentir igual, né, e conspirar por uma sociedade diferente, por um Brasil soberano, né, democrático, socialmente justo. Né? Então, acho que o papel dos parlamentares do PT nesse momento é ouvir um pouco isso que o Lula falou, sabe? Ir para perto daquilo que dá sentido à nossa militância, daquilo que faz surgir o sindicato, daquilo que faz surgir um partido operário, que é o movimento de base da sociedade, de homens e mulheres que acreditam que a sua organização e a sua consciência podem produzir justiça. Eu acho que isso é a principal compreensão que os parlamentares petistas precisam ter nesse momento, estarem ao lado do povo, formarem, a partir das suas experiências, da sua trajetória, da sua reflexão, ajudarem a formar consciência política, organizar o povo para resistir ao golpe, para restituir o poder a um projeto popular. Antes de passar para você, Paulinho, nós queríamos agradecer aos internautas, né, e às internautas, pedir que compartilhem. E aí você falou, Guilherme, da juventude. É um tema, inclusive, que a gente podia voltar a discutir. O lugar da juventude hoje, né, para defender o seu futuro. E pedimos, inclusive, novas sugestões aos internautas, às internautas, para continuarmos esse bate-papo que apenas começa. Os temas são muitos, não só os debates, os grandes debates, mas como isso se repercute, por exemplo, nos municípios, no Estado. A política de teto de gasto, que integra todo esse grande pacote do capitalismo mundial em crise agudizante de destruição dos direitos. Destruição dos direitos, inclusive, que é bom lembrar, nós estamos comemorando 100 anos da Revolução Russa, né, que deve-se muito a essa revolução. É aquela história que a burguesia diz, façamos antes que eles façam. Então, a Revolução Russa mobilizou o mundo, e organizou partidos no mundo todo, brigando pelos direitos sociais. E conquistamos, depois da Revolução Russa, importantes conquistas. Eles tiveram que dar para que a gente não avançasse e não seguisse o caminho das revoluções operárias, que embarcaram um terço da humanidade. Então, agora querem tirar. É hora da nossa ofensiva. E a greve geral é uma questão que está posta. Eu queria te ouvir nesse tempo que nos falta. Que o nosso tema hoje foi... a destruição da soberania nacional com a privatização da Petrobras. Pasmem, querem privatizar a Casa da Moeda, o dinheiro nacional. Isso é um negócio assim louco. Mas se a gente fosse discutir mais tempo, se tivesse mais tempo, a gente ia discutir que não é uma experiência bem localizada, não. Integra o conjunto do pacote. Vai lá, Paulinho. Eu queria aproveitar o gancho que o Guilherme falou na questão do parlamento, da questão do distritão, para a gente dizer o seguinte, eu queria tocar o dedo na ferida, a questão dos sindicatos. Nós temos assim, uma dificuldade muito grande do que diz respeito à questão da comunicação dos sindicatos. Muitos sindicatos sofrem com o centralismo. Inclusive, infelizmente, o Sinjustiça hoje sofre com isso. E acreditam que comunicação é gasto e não investimento. Em março último, ainda como diretor do Sinjustiça, eu estive no seminário de formação sindical da FENAJUD, Federação Nacional dos Servidores Judiciários nos Estados, em Belém do Pará. E eu tive a oportunidade de falar, inclusive por ocasião da palestra do Altamiro Borges, do coletivo Barão de Tararé, a quem eu mando um grande abraço, que
É inadmissível que os sindicatos brasileiros tenham, em números absolutos, o maior número de jornalistas do país e não consigamos fazer uma rede de comunicação eficaz para confrontar com a mídia oligopólica grande empresarial desse país. É inadmissível que os sindicatos não sejam chamados à responsabilidade para se unir em torno de uma greve geral. Isso vale para as centrais sindicais, especialmente aquelas centrais sindicais que ainda são muito sectárias, que ainda se voltam muito para o individualismo e se esquecem do fazer coletivo. Ou a gente constrói um movimento unido da classe trabalhadora, sem sectarismos, sem infantilidades, ou a burguesia vai fazer a sua própria, entre aspas, revolução, e nós vamos continuar sofrendo o que nós estamos sofrendo. Bom, nós estamos terminando, infelizmente, né, mas não para aqui. Queremos que as internautas e os internautas mandem sugestões de temas que estão nos provocando hoje. Queremos agradecer, além dos internautas de vários estados que estão compartilhando, comentando a nossa discussão, agradecer ao nosso companheiro, querido companheiro Guilherme Sampaio, e ao companheiro jornalista e sindicalista Paulinho Oliveira, perguntando se querem fazer alguma rápido, né, para fechar final. Bom, Leda, eu quero agradecer aqui a oportunidade de debater com você, com o Paulo, aproveitar para estender a você o convite para conhecer a Casa Vermelha, aqui em Fortaleza, como lembrava o Paulinho, na Avenida da Universidade, vizinho ao Partido dos Trabalhadores, 2197. Aqui há uma biblioteca popular, cujo acervo é montado solidariamente por doações, então se você puder colaborar com isso, a gente agradece. São mais de 7.000 volumes. Esse espaço onde nós estamos gravando, onde acontecem debates, cafés, palestras, esse espaço também está à disposição dos movimentos sociais, dos sindicatos, das organizações do movimento popular para atividades, debates, reuniões, enfim. E especialmente a um exército de guerreiros que nós temos formado ao longo do tempo, desse tempo de resistência, nas redes sociais. Eu queria agradecer eles em nome do pessoal do blog da Dilma, né, que tem aberto esse espaço. E é muito importante que você que está aí do outro lado do celular ou do computador possa compreender que ao compartilhar, comentar, participar desse debate, compor o debate, você vai criando isso que o Paulo estava falando. Uma rede de elaboração sobre o que acontece, uma rede de comunicação de fato democrática, em que não só os profissionais do jornalismo, né, podem compartilhar diferentes olhares sobre a realidade, reportar a realidade, analisar a realidade, mas o cidadão, a cidadã, pode compor essa elaboração. E essa síntese nos ajuda nesse projeto de afirmação democrática, soberana e popular do nosso país. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam, curtam, compartilhem, divulguem aí o blog da Dilma, que tem pautado esses debates de forma muito insistente, persistente e qualificada, ainda bem. Muito obrigado. Bom, obrigado ao Guilherme, obrigado à Leda, obrigado à Casa Vermelha, obrigado ao blog da Dilma, esse rapaz competentíssimo, gente boa, Daniel. Obrigado ao Partido dos Trabalhadores, esse partido maravilhoso, com quase 2 milhões de filiados. É o maior partido de esquerda da América Latina, um dos maiores do mundo, um partido popular, um partido vibrante, um partido que se reinventa, um partido plural, um partido democrático. Meu recado final é o seguinte: não desista da luta, como bem o Guilherme falou. Faça a sua resistência, vá para a rua, proteste, não durma. Temer está roubando o Brasil, Temer está roubando você. Essa curriola que hoje povoa em grande maioria o Congresso Nacional está acabando com os seus direitos. E você vai ficar aí parado, só fazendo ativismo social de mídia digital? Não faça só isso. Vá para a rua, junte-se a nós, junte-se às greves gerais, junte-se às mobilizações, vista o seu vermelho, traga a sua bandeira do Brasil e vista vermelho, para a gente lutar sempre em prol da justiça. Viva o Partido dos Trabalhadores, viva a luta da classe trabalhadora. Obrigado a todos e a todos os internautas, e compartilhe. Estamos aguardando novos temas provocadores do momento, né, para nos armarmos para enfrentar o golpe e defender a nação e os nossos direitos.